18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa. Agora são 6 horas e 2 minutos e nós estamos aqui mais uma vez juntos, começando mais uma edição do 18 horas, Karime. Exato, Carlão. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. E vai aqui aquele destaque, aquele boa noite especial para quem nos acompanha também ao vivo nas redes sociais, no @18 horas news no Instagram e também no YouTube. Boa noite, gente. Mix. Agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje, quarta-feira. As ações para cumprir a determinação da Justiça sobre as manifestações bolsonaristas do Comando Militar da Amazônia. O Partido Liberal nega que vai pedir a anulação das eleições deste ano. Novos nomes do Amazonas são anunciados para a equipe de transição do futuro governo Lula. COP27, a assinatura de uma carta de intenção foi o destaque na participação do Amazonas hoje. 6 e 3. Você no melhor mix do Brasil, juntos mais uma vez com os destaques do dia desta quarta-feira, 16 de novembro de 2022, em mais uma edição do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. E olha só, hein? Menos de 24 horas após a decisão da juíza federal Jais Afrashi, determinando a dispersão dos manifestantes bolsonaristas que se concentram na frente do Comando Militar da Amazônia, representantes de órgãos públicos da Prefeitura de Manaus, União e Governo do Amazonas começaram na manhã de hoje uma ação para colocar ordem no local, Karime. Exatamente, Carlão. Participaram da ação a Polícia Federal, a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o Conselho Tutelar e Manaus Trans. Foram vários órgãos. Importante destacar é que tudo foi feito na mais absoluta paz, com muita conversa e negociação. Não houve confrontos. Já na tarde de hoje, os carros estacionados irregularmente, que chegavam a ocupar até 3 faixas da Avenida Coronel Teixeira, foram retirados, liberando a via para a felicidade dos moradores. Né, Karime, e olha só, na ação de hoje, todos os gatos, os gatos de energia feitos pelos manifestantes, denunciados inclusive pelo Ministério Público, também foram retirados. No início da tarde de hoje, o número de manifestantes no local era bem reduzido em relação aos dias anteriores. O grupo está acampado em frente ao CMA desde o dia 2 de novembro. E eles protestam contra o resultado das eleições que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva e pedem intervenção militar. O repórter Hector Silva acompanhou toda a ação e traz agora as informações. Vamos aos detalhes. Representantes de órgãos públicos da Prefeitura de Manaus, União e Governo do Amazonas, incluindo a Polícia Federal e a Secretaria de Segurança Pública do Estado, estiveram hoje no Comando Militar da Amazônia para atuar nas manifestações bolsonaristas. A ação acontece no dia seguinte à Justiça determinar que as autoridades federal, estadual e municipal tomem providências necessárias para dispersar a manifestação no prazo máximo de 12 horas. Quem também esteve no local foram conselheiros tutelares, já que, segundo a ordem da Justiça Federal, há crianças dormindo no local. A presidente do Fórum Permanente de Conselheiros Tutelares do Amazonas, Silvia Carla, explica as ilegalidades constatadas no pedido do Ministério Público Federal, que foi atendida pela juíza Jais Afrashi. Sim, que de fato há uma violação de direitos humanos por parte do pai, porque você está trazendo um risco, eminente de qualquer tipo de violência para os seus filhos. De repente ali há uma manifestação, uma confusão, como é que você vai ali naquele momento proteger seus filhos, né? Então você acaba expondo essas crianças e esses adolescentes a possíveis risco de eminência de violência. Ainda assim, você imagina, você está ali na noite, abaixo de chuva, então você sabe que você que é pai e mãe sabe que a criança ela precisa dessa proteção para não pegar um resfriado, Então, de fato, expor seus filhos nesses movimentos de manifestação, está expondo, a uma situação de vulnerabilidade, e isso é uma violação de direitos humanos, sim. O caminhoneiro Josué Rodrigues
Um dos líderes da manifestação em frente ao CMA disse que os atos não são ilegais e que os pedidos feitos pelos órgãos públicos foram atendidos. A questão não é retirada, vieram conscientizar a gente, vieram fiscalizar, é o dever deles, né? A gente tá aqui pela ordem, pela decência, ninguém tá contra as autoridades, entendeu? Então, como eles constataram aqui, vão vir vários órgãos, fiscalizador também. Tá tudo limpinho, entendeu? A questão da denúncia sobre furto de energia não há, a gente tá com o gerador desde o dia 31 ligado aqui. Quando chega uma determinada hora da noite, 10 horas, a gente já desliga, né? A gente usa o gerador menor que não faz barulho. Pode ver que ele é muito silencioso aqui durante o dia também. A questão do som, eu me coloco também no lugar das pessoas, entendeu? Não estamos ligando mais, tá desligado. Então a gente tá aqui pela ordem, a gente tá aqui pela lei, estamos para cumprir com a lei, tá? Aqui nós somos... E lembrando, nós não estamos aqui pelo... Eu não sou bolsonarista, né? Eu sou patriota, eu sou brasileiro, eu estou aqui à luta pela minha bandeira, tá? A gente pede esclarecimento, né, sobre as urnas, nós não concordamos com o resultado e estamos aqui, vamos ficar até o fim. Daqui nós não vamos sair. E lembrando, nós estamos aqui dentro da lei, agindo conforme a lei, dentro das 4 linhas. Ninguém está fazendo nada de baderna, tudo limpinho, como você pode constatar. Os cumprimentos de ordem judicial foram feitos ainda pela manhã e, por conta disso, a multa de R$1 milhão aos governos e de R$100 mil pelas horas seguintes de atraso não precisaram ser aplicadas. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a gente sempre fala que reforça que o direito à manifestação é legítimo e constitucional, sim, né? Mas os manifestantes que acampavam ali na frente do CMA estavam, de fato, abusando, causando aquele tumulto no trânsito, muito barulho, com poluição sonora durante 24 horas por dia e até desviando energia, segundo a denúncia do Ministério Público. Bom, a juíza Jaisa Fraste colocou ordem e hoje a situação no local, a gente já viu que é praticamente aí mais tranquilo, bem diferente de antes, né, Carlão? Voltando à normalidade, né, Karine? Mas é sempre bom lembrar aí que a decisão da magistrada impede a concentração de manifestantes até a posse, né, do eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, até 1º de janeiro de 2023 aí. Então, o fato é que com a ação de hoje, os movimentos, né, o movimento desses manifestantes ficou sem dúvida menor e a tendência, segundo os analistas, é que a dispersão seja concluída nas próximas horas. Mas vamos acompanhar de perto, o ouvinte do 18 horas será informado, sim, sobre o desenrolar desse movimento. Olha aí, novos nomes, hein, do Amazonas são anunciados para a equipe de transição do futuro governo Lula. O coordenador da equipe, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, anunciou os nomes do ex-senador João Pedro e do ex-presidente da Amazonas Tour, Orsini Júnior. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Os novos nomes para a equipe de transição do governo Lula foram anunciados no fim da manhã de hoje pelo coordenador do grupo, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. O nome do ex-senador João Pedro, filiado ao PT, foi para compor o grupo de povos originários, uma vez que João Pedro já comandou a FUNAI no Amazonas, Fundação Nacional do Índio. Esse é o desafio, né? Construirmos políticas públicas que possam atender os povos indígenas. A Constituição de 88 já deu alguns caminhos importantes. A gente precisa reconhecer os povos indígenas. Nós precisamos acabar com isso. Nós temos que reconhecer a tradicionalidade, né? A história dos povos indígenas aqui no Brasil, desde a chegada dos europeus aqui. Então, assim, é grande o trabalho, é complexo, não é simples, né? Mas é um passo importante no sentido do Estado brasileiro e do governo brasileiro reconhecer a necessidade de nós trabalharmos, né, firmemente, comprometidamente com os povos originários desse país. João Pedro tem um bom relacionamento com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e esse ano, a pedido de Lula, desistiu de sua candidatura ao governo do Amazonas para apoiar Eduardo Braga. O outro amazonense anunciado na equipe de transição de Lula é o ex-presidente da Amazonas Tour, Orsini Oliveira Júnior, filiado ao PSD. Orsini vai compor o grupo de turismo e pretende contribuir para tornar a Amazônia um importante chamariz para o país. Olha,
Primeiramente, eu agradeço muito ao presidente Lula e ao vice-presidente Geraldo Alckmin aí pela confiança e o reconhecimento desse trabalho que a gente vem fazendo no turismo. Recebi, sim, o convite e aceito com muita honra, muita alegria e muito entusiasmo. E eu espero contribuir para o fortalecimento e o avanço do turismo brasileiro e principalmente o turismo da Amazônia. Agora é hora da gente se unir em prol do turismo e dar as mãos a todo mundo para a gente poder desenvolver o nosso país, gerar emprego e renda e ajudar a nossa população. E é para isso que a gente vai trabalhar nessa comissão aí, nesse grupo de transição, com muito afinco, com muito ardor e com muita fé. Além deles, outros amazonenses também já estão na equipe de transição do governo Lula. São eles o senador Omar Aziz, no grupo de segurança, o deputado federal Marcelo Ramos e a coordenadora de Economia Solidária do PT, Tatiane Valente. Marcelo Ramos e Tatiane Valente estão no grupo da Indústria e Comércio. Na segunda-feira, Geraldo Alckmin anunciou o nome da presidente da UNE, União Nacional dos Estudantes, Bruna Brelas, para o grupo temático da juventude. Bruna nasceu aqui em Manaus e cursa a Faculdade de Direito em São Paulo e não na UFAM, como erroneamente divulgamos ontem. O Amazonas agora tem 6 pessoas na equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E além de João Pedro e Orsini Júnior, mais 3 nomes foram anunciados hoje. O da professora da UFAM, Marilene Correia, do indígena Marivelton Baré e Anne Moura, secretária nacional de mulheres do PT, que foi candidata a vice-governadora na chapa de Eduardo Braga. Agora já são 9 os representantes do Amazonas no grupo de trabalho de transição. Então, Karime Leão, a lista de representantes do Amazonas na equipe de transição são o senador Omar Aziz, o deputado federal Marcelo Ramos, a professora Marilene Correia, o ex-senador João Pedro, o ex-presidente da Amazonas Tour, Orsini Júnior, o indígena Marivelton Baré, a presidente da União Brasileira dos Estudantes, a Bruna Brelas, o secretário nacional de mulheres do PT, a secretária, no caso, a Anne Moura, e Tatiane Valente, coordenadora do programa de Economia Salária do PT. Karime Leão, é isso aí mesmo? Economia Solidária, perdão. Economia Solidária do PT. Tá trocado. Comeu aqui uma letra. Tatiana Valente. Ok, agora são 6h14 e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, a Amazônia foi o centro das atenções hoje na conferência da ONU sobre o clima no Egito. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva discursou no evento, iniciando uma profunda guinada na política externa do Brasil, usando justamente a Amazônia como instrumento para promover uma nova inserção do país no mundo. Exatamente, Carlão. Lula falou exatamente o que os países ricos queriam ouvir, que a redução do desmatamento vai ser prioridade máxima do governo e a cooperação internacional será necessária. E Lula ainda criticou a destruição da floresta, deixando claro que está ciente do papel da floresta para a sobrevivência do planeta. Karime, destacando inclusive a importância da Amazônia, Lula anunciou que vai propor à ONU que a Conferência do Clima de 2025 seja na Amazônia, Karime. Exato, Carlão. E o Lula afirmou hoje que os estados do Pará e do Amazonas possuem estruturas para sediar aí essa conferência. Falou que agora a gente aqui que decida. Bom, para falar mais sobre esse discurso de Lula, sua intenção de promover a COP 2025 na Amazônia, vamos conversar agora com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, chega mais, boa noite. Então, conta pra gente como é que foi essa quarta-feira na conferência sobre clima lá no Egito. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Vocês disseram praticamente tudo, gente. Imagina. Alô? Os países... Perdão, Oi, Karime. Volta de novo que falhou um pouquinho a nossa comunicação. Oi. Começa. Conversando diretamente com os países desenvolvidos, como vocês disseram. Foi uma fala que teve menos a visão individual de um...
A nossa conexão com o nosso repórter, correspondente de Brasília, está falhando. Eu vou pedir para a nossa produção ligar novamente, tá, Cadu? A gente não tá te ouvindo direito. Tá falhando. Nós vamos ligar novamente para você, para que você possa falar mais detalhes, mais bastidores a respeito da participação, o primeiro dia de participação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, na Conferência das Nações Unidas para o Clima, lá no Egito, que acontece no Egito. E hoje a Amazônia foi pauta, foi assim o centro das atenções praticamente. Além dele falar sobre desenvolvimento da floresta, combate ao desmatamento, Lula também anunciou lá, disse que ia pedir para que o Brasil sediasse a próxima... Ele sugeriu, né, Karine? Ele ia pedir... Com essas intenções. Ele disse que oficialmente pedir aos organizadores seria uma boa, para que o Brasil sediasse em 2025 a próxima conferência. Aí no espaço do Brasil, no espaço da Amazônia, com representantes, com os governadores do estado da Amazônia Legal, ele fez essa brincadeira, dizendo que na Amazônia, 2 estados têm as condições para sediar esse tipo de evento, esse tipo de convenção, digamos assim, internacional, que seria o Pará e que seria o Amazonas aqui. Então ele ainda brincou, eu vou colocar aqui a sugestão e vocês aí, representantes dos estados da Amazônia Legal, da Amazônia, vocês que decidam entre si. Agora, a gente poderia aqui, já sou eu falando, que a gente poderia até dividir com o Pará e com o Amazonas, assim, essa sede dessa conferência tão importante. Ok. Acho que os 2 estados têm condições. Já restabelecemos o nosso contato com o correspondente de Brasília, Carlos Eduardo Matos. Cadu, então, conta pra gente mais sobre esse Dia do Brasil, de destaque do Amazonas, da Amazônia, né, na Conferência das Nações Unidas para o Clima. Boa noite, agora sim. Boa noite, Karine, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Vamos tentar mais uma vez. Olha, a abertura de vocês foi brilhante, viu? Vocês disseram praticamente tudo e é isso. Lula fez o discurso conversando diretamente com os países desenvolvidos. Foi uma fala que teve menos a visão individual de um político, como eu falei, e mais a visão sobre o que pensam os pesquisadores e cientistas. Lula anunciou, Karine, uma nova postura de política ambiental para o Brasil, mas ao mesmo tempo foi austero. Ele prometeu cobrar as nações desenvolvidas sobre os compromissos assumidos no passado. E o que chamou a nossa atenção, Karine e Carlão, como você acabou de dizer aí, Karine, foi a intenção de Lula de realizar a próxima COP aqui no Brasil, mais precisamente em um estado da Amazônia. Sobre esse assunto, eu separei um trechinho do discurso do presidente eleito Lula, que falou praticamente como chefe de Estado. Vamos ouvir o que ele disse. A segunda iniciativa é oferecer o Brasil para sediar a COP30 em 2025. Seremos cada vez mais afirmativos diante do desafio de enfrentar a mudança do clima, alinhados com os compromissos acordados em Paris e orientados pela busca da descarbonização da economia global. Só queria dizer para vocês que o fato de convocar e pedir para que a ONU faça a COP30 no Brasil, eu quero já dizer aqui para todo mundo entender. Já tem muitas cidades querendo levar a COP para lá. E eu quero aqui de público dizer que eu vou defender de forma veemente que a COP seja realizada no estado amazônico. Que ela seja... para que as pessoas que defendem tanto a Amazônia tenham noção da importância dessa parte do mundo que nós, possivelmente sozinhos, não teremos forças e nem dinheiro para cuidar com o cuidado que a Amazônia precisa ser cuidada. 18 horas. A gente acompanhou parte do discurso de hoje do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na COP27 no Egito. Cadu. Isso mesmo, Karine. Nos bastidores, né, a informação é de que
estado aí que possa sediar a próxima COP é o Pará, né? A gente sabe que a rede hoteleira e de eventos em Manaus está em franca expansão, porém existe aí uma forte influência do governador Helder Barbalho nesse processo de escolha. Inclusive, Helder Barbalho está ali, no cangote de Lula na COP27, participando ativamente dos eventos. E com certeza foi ele deve ter influenciado Lula a falar, a proferir esse discurso, a proferir essa intenção, né, de promover a COP27 no Brasil e, claro, ele puxou a sardinha para o lado dele. Vamos aguardar e acompanhar se o Amazonas consegue mudar um pouco esse quadro de preferência, que seria muito bom para o estado do Amazonas, né, um estado que mais preserva o meio ambiente do que o estado do Pará, sediar um evento dessa natureza. Mas, de qualquer forma, Karine, vamos aguardar isso. Precisamos primeiro confirmar a escolha do Brasil para a próxima Conferência do Clima. Não vamos contar com o ovo na galinha, né? Outro fato que nos chamou a atenção, Karine e Carlão, é que nesse discurso, Lula deixou implícito que pretende escalar em seu futuro governo uma espécie de primeiro-ministro do meio ambiente. Alguém acima do ministro do meio ambiente para ser uma espécie de interlocutor com os líderes internacionais. Para esse cargo está sendo cotada a ex-ministra do meio ambiente e deputada federal eleita Marina Silva. Portanto, Karine e Carlão, na análise dos assessores mais próximos, o discurso de Lula na COP27 atingiu seus objetivos. Primeiro, de tocar o coração dos líderes das nações desenvolvidas e, segundo, de mostrar austeridade, protagonismo e, principalmente, a recuperação da liderança do Brasil na pauta ambiental. Volto com vocês. Cadu, olha só, vamos falar aí sobre os novos nomes, né, que compõem agora a equipe de transição. Finalmente, a composição da equipe está fechada, Cadu? Carlão, complementando aí as informações da nossa querida repórter, Odineia Araújo, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou mais nomes para a sua equipe de transição, que vão compor aí 16 grupos temáticos. Isso só hoje, né? E tudo indica, Carlão, que serão os últimos nomes a serem escalados. O destaque é para a política ambiental, Carlão. Alckmin escalou um verdadeiro dream team, digamos assim, formado por ex-ministros. São eles Carlos Mink, Isabela Teixeira e Marina Silva. Todos atuaram no governo Lula e Dilma. Isso foi um aceno ao mercado internacional e aos países desenvolvidos que estão acompanhando a transição de governo no Brasil e esperam uma política ambiental mais severa. O nome de Carlos Mink foi bem aceito pelo mercado internacional, Carlão, porque ele é mais flexível e nesse grupo ele deve buscar um equilíbrio entre meio ambiente e atividade empresarial, sobretudo o agronegócio e a indústria, que são setores aí que degradam bastante aí o meio ambiente, né? Principalmente o agronegócio, ultimamente, né? Além desses nomes, Carlão, foram formados outros grupos na transição do governo. Eu destaco aqui a comunicação, que vai ter os nomes do deputado federal André Janones. A gente sabe que ele foi o cabo eleitoral digital do presidente Lula. Sem ele, Lula não teria alcançado esse resultado. As jornalistas Helena Chagas e Tereza Cruvinel. Também foram definidos nomes para os grupos de desenvolvimento agrário, desenvolvimento regional, segurança pública, que aí inclui agora oficialmente o nome do senador Omar Aziz, o grupo de pesca, povos originários, previdência, relações exteriores, saúde, trabalho, transparência, turismo e Minas e Energia. Falando em Minas e Energia, Carlão, a gente vem falando que o senador Eduardo Braga vinha sendo cotado para ser ministro, mas essa semana o nome dele esfriou na Bolsa de Apostas. Quem está na briga agora, quem subiu aí para as tacanhas é o senador Jean Paul Prats, do Rio Grande do Norte, que também está cotado para ser presidente da Petrobras. Ou seja, o nome de Jean Paul está circulando bastante nessa área de Minas e Energia. Com esse grupo, Carlão, como eu disse, encerra-se aí a composição do grupo de transição. Agora é cair no trabalho. Carlão, mudando um pouco de assunto, né? Ainda falando sobre transição, Carlão e Karine,
Esse grupo de transição deve apresentar ainda hoje, estamos todos aguardando aí, que seria às 19 horas, horário de Brasília, no caso já passaram aí meia hora, né? A apresentação da PEC da transição, que já é apelidada de PEC do Bolsa Família ou a PEC da Vida. Essa proposta de emenda à Constituição pede que o programa Bolsa Família fique de fora do teto de gastos do orçamento da União, para que o governo tenha 175 bilhões para manter o valor de R$600 no ano que vem. Vale dizer, atualmente o Auxílio Brasil atende mais de 20 milhões de pessoas. O governo quer com esse dinheiro, esse valor aí de 175 bilhões, para bancar o auxílio de R$600, mais 150 para cada criança de até 6 anos de idade, reajuste do salário mínimo acima da inflação, correção da tabela do imposto de renda e recursos emergenciais para a saúde e educação. É muita coisa. Por isso, os partidos já estão meio que se arrumando no consenso de que não vai ser possível liberar esse cheque em branco no valor de 175 bilhões. Eles querem liberar um valor menor para que o Bolsa Família fique fora do teto de gastos somente no ano que vem. Caso o governo mantenha o programa em 2024, vai ter que fazer um novo acordo com o Congresso Nacional. O que faz sentido, né, Carlão? Se a nós, todos brasileiros, que a gente acreditamos que esses programas de transferência de renda são fundamentais, porém não podem ser eternos, é importante que o governo sempre, ao final de cada ano, faça uma renegociação de seus programas sociais, né? Porque tem que valorizar qualificação profissional, capacitação, educação, entre outras pautas, para que o cidadão não dependa mais desses auxílios. Isso é que é importante, né? Diante desse impasse, Carlão, o que vai acontecer? O grupo de transição vai apresentar o texto para essa comissão especial que vai debater a PEC, que vai propor as mudanças. A expectativa, Carlão e Karine, é votar a PEC da transição nas duas casas, Senado e Câmara, até o dia 17 de dezembro. Pouquíssimo tempo. Então, estamos todos aguardando a apresentação dessa PEC ao Senado, onde a discussão vai começar. Muito bem. Carlão e Karine. Cadu, só para terminar sobre essa PEC, a espera da PEC de transição, dessa PEC de transição, ela mexeu com o mercado financeiro, tá? A moeda americana, o dólar, valorizou 1,55%. E a Bolsa de Valores brasileira deu uma caída, fechou em queda de 0,05%. Agora, mudando de assunto, Cadu, ontem a gente chegou a falar aqui que o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, ia pedir a anulação das eleições deste ano. Hoje ele negou que vai pedir essa anulação e disse também que a análise da segurança das urnas ainda não acabou. Cadu, atualiza essa informação pra gente. Isso mesmo, Karine, que confusão, hein? Né? Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal, atual sigla do presidente Bolsonaro, tirou o dia de hoje para desmentir uma informação de que o partido dele, o PL, iria pedir a anulação das eleições presidenciais com base nos resultados de uma pesquisa que foi feita por uma empresa chamada Instituto Voto Legal. Como você disse, nós falamos desse assunto aqui nos 8 horas ontem, demos logo no começo, né, da minha participação. Só que para o ouvinte entender melhor o que aconteceu, Karine, vamos recapitular. Ontem saiu essa notícia bomba de que o PL iria pedir ao TSE a anulação das eleições presidenciais alegando fraude e suspeição dos ministros do TSE, com base no relatório de fiscalização das urnas feitas por essa empresa, o Instituto Voto Legal. Esse instituto, Karine, é novo, criado exclusivamente para prestar serviços ao PL. Essa empresa tentou fazer parte do grupo de fiscalização de segurança das urnas eletrônicas que é formado pelo TSE. O TSE vai lá e junta Ministério Público, Polícia Federal, todas as polícias praticamente, né, as polícias judiciárias, reúne Ministério Público, AGU, Procuradoria-Geral da República, reúne todo mundo no grupo, coloca seus representantes e cria um grupo de fiscalização
das urnas eletrônicas. Esse instituto tentou entrar na condição de empresa privada e não entrou, porque não tem idoneidade. Então, o trabalho continuou. Inclusive, houve um escândalo na prestação de contas. Esse instituto teria recebido do PL 2 milhões de reais para fazer esse trabalho de fiscalização, com recurso do fundo eleitoral, mas o dinheiro nunca foi declarado junto ao TSE. Então, ainda há esse processo de prestação de contas, para você ver como essa empresa é inidônea. Diante desse novo escândalo, Karime, o presidente Valdemar da Costa Neto disse que o relatório desse instituto não ficou pronto, por isso negou que vai pedir a anulação das eleições. Essa fake news do tapetão, digamos assim, Karime, causou um estresse enorme dentro do PL, porque os parlamentares bolsonaristas, aqueles mais alinhados com o presidente Bolsonaro, ainda não aceitam o resultado das urnas e plantaram mais essa informação no sentido de alimentar as manifestações que pedem intervenção federal. Vergonha alheia, né, Karine? Nossa. Volto com vocês, Karine e Carlão. Valeu, Obrigada Cadu. pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Um abraço, até amanhã, 6h31. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouco, aqui no 18 horas, o Amazonas registra alta de 500% dos novos casos de Covid-19 nas 2 primeiras semanas de novembro. É o nosso assunto em instantes. Mix. 6h32, você conferindo os destaques do dia. Em mais uma edição do 18 horas, com você até às 7 da noite aqui no melhor mix do Brasil. E agora nós vamos conferir previsão do tempo. Tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, quinta-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão amanhã é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 42% e 94%. Olha, o Rio Negro diminuiu o ritmo da subida. De ontem para hoje subiu apenas 9 centímetros, depois de chegar a bater 14 centímetros no dia 7 desse mês. Agora o nível do Porto de Manaus é de 18 metros e 18 centímetros acima do nível do mar. Mix. Gente, atenção para esse dado. Nas 2 primeiras semanas de novembro, o Amazonas registrou 2.221 novos casos de Covid-19. Esse número representa uma alta de 500%, como explica a repórter Nathalie Moraes. O Amazonas registrou um aumento de 500% no número de novos casos de Covid-19 em um mês. Só para que tenhamos uma ideia, as 2 primeiras semanas de novembro tiveram registro exatos de 2.221 novos casos de Covid-19 em todo o estado. O número representa uma alta de 500% aproximadamente no número de diagnóstico e é o maior aumento de casos da doença no estado nos últimos 3 meses. Isso levando em consideração apenas as 2 semanas iniciadas de cada mês. Segundo dados epidemiológicos da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, do total de casos diagnosticados em todo o Amazonas, a maioria foi registrada em Manaus. Foram 1.128 casos registrados aqui na capital, enquanto os restantes dos municípios do interior do Amazonas apresentaram 1.093 notificações da doença. 4 mortes por Covid-19 foram identificadas nas últimas 2 semanas. Esse aumento de casos em novembro coincide com a descoberta de novas variantes do coronavírus circulando aqui no Amazonas, como é a BE9. O virologista da Fiocruz Amazônia, Felipe Naveca, confirma que esse aumento se dá pela nova subvariante, mas as ocorrências graves não avançam em uma igual proporção. Esse fato, ele, assim como o aumento de casos que nós estamos observando no Amazonas, nos indicam que a BE9 é uma variante sim mais transmissível. Mas felizmente nós não temos aumento, pelo menos até o momento, de casos severos que necessitaram internação. Nós vamos continuar com essa vigilância para continuar observando o que vai acontecer nas próximas semanas, mas mostra que o vírus continua evoluindo. Sempre que ele tiver a oportunidade de estar circulando e infectando outras pessoas, ele vai continuar evoluindo. No
último boletim epidemiológico divulgado pela FVS, foram confirmados 118 novos casos de coronavírus, totalizando 621.355 casos da doença, sem registro de mortes, com um total de 14.371 óbitos pela doença desde o início da pandemia. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, tenho duas informações aqui para atualizar. A primeira, a situação epidemiológica da Covid-19 de hoje. Traz o diagnóstico de 154 novos casos, com registro de 2 mortes confirmadas após a data da ocorrência por critério clínico. Então, o total de mortes fica 14.373 desde o início da pandemia aqui no estado, e o total de casos confirmados no estado, 621.509 casos. Agora eu vou atualizar a situação do trânsito lá para quem vai no sentido centro-bairro para a Ponta Negra, atualizando a situação das manifestações em frente ao Comando Militar da Amazônia. O trânsito na Avenida Coronel Teixeira voltou ao normal, com a retirada dos carros que ocupavam as duas das 4 pistas. Normalizou, então. Exato, já está mais normal. É lógico, com aquele fluxo desse horário. Já são 6h36, tem um fluxo horário mais intenso no sentido bairro. Carro de som ainda está lá? Aquelas, não, carro centro. Não, aqui, segundo as informações que eu recebi, Carlão, os carros de som também não estão mais no local, tá? Na frente lá do Comando Militar da Amazônia permanecem as barracas. E um grupo de aproximadamente aí entre 70 e 100 pessoas. Eles estão agora, no momento, pedindo SOS às Forças Armadas. Mix. Olha só, com o aumento de casos confirmados de Covid-19 em Manaus e diante do fato que 225 mil manauaras ainda não tomaram nem mesmo a primeira dose da vacina contra o vírus, a Prefeitura de Manaus está intensificando a campanha de vacinação, Karine. Exato, Carlão. Ao todo, 75 unidades básicas de saúde estão vacinando a população contra a Covid-19 e 10 delas funcionam em horário estendido. Vamos chamar novamente a repórter Nathalie Moraes, que atualiza as informações pra gente. Em meio ao aumento de casos de Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando 75 pontos de vacinação contra o coronavírus em Manaus de hoje até a sexta-feira. Os endereços e horários de funcionamento dos locais de vacinação podem ser conferidos no site imuniza.manaus. Dos 75 pontos de vacinação, 34 são direcionados à proteção das crianças a partir dos 3 anos de idade, que podem tomar a primeira, segunda e terceira dose dos imunizantes. Os outros grupos podem tomar até a 4ª dose em qualquer unidade básica de saúde, obedecendo o intervalo entre as doses estabelecido pelo Ministério da Saúde. A 5ª dose também já está liberada em Manaus, mas apenas para as pessoas com alto grau de imunossupressão maiores de 18 anos. Além do horário regular das 8 às 4 da tarde, 10 unidades de saúde da família estão funcionando em horário ampliado, de 8 da manhã até às 8 horas da noite, com o objetivo de ampliar o acesso à vacina aqui na capital. Em Manaus, mais de 225 mil pessoas ainda não tomaram nem mesmo a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Vale reforçar que a cidade vem registrando um aumento no número de novos casos da doença e, com a mudança do cenário epidemiológico, 40 unidades básicas de saúde também estão ofertando testagem rápida gratuitamente. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h39, você conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. E agora, daqui a pouco, aliás, a campanha de lojistas de Manaus espera tirar 40 mil pessoas da lista de devedores. Olha aí que boa notícia. Esse é o nosso assunto em instantes. Mix. Agora em Manaus, 6h39. Vamos falar sobre os bastidores da política local. Vamos conversar com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, bem-vinda, Artemisa. Então, a assinatura de uma carta de intenção foi destaque da participação do Amazonas hoje lá na COP27. Essa assinatura deve trazer financiamentos internacionais do setor privado para as políticas de gestão florestal aqui para o nosso estado, aqui para o Amazonas. É isso mesmo, Artemisa? Explica pra
gente. Boa noite. Isso mesmo, Karine. A carta de intenções ela é firmada com a coalizão LIFE. A sigla significa reduzindo as emissões e acelerando aí o financiamento florestal. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. A LIFE é uma coalizão global voluntária. Essa coalizão reúne o setor privado e ainda os governos para, desta forma, financiar a conservação das florestas tropicais e subtropicais e, assim, trabalhar os desafios das mudanças climáticas de forma regional e também mundial. E o estado do Amazonas, Karime, pode dar passos largos com a assinatura dessa carta para levantar fundos e recursos, como explica o secretário de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, que representa o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, lá na COP27. Vamos ouvi-lo? O que o estado do Amazonas está fazendo é usar os créditos que nós anunciamos aqui na COP para captar recursos, para que a gente possa estabelecer dentro do Amazonas a emissão de novos créditos de maior valor agregado e aí tornar, obviamente, esse mercado cada vez mais atrativo para essa nova geração de créditos de carbono. Esse acordo de cooperação vai permitir a troca, técnica e o alinhamento das políticas de rede do estado para a emissão desses novos tipos, dessa nova geração de créditos de carbono. É um passo muito importante que o Estado dá nesse compromisso, que tem aí a mobilização, como eu falei, das grandes empresas como a Amazon, como o governo da Noruega, como o governo da Grã-Bretanha. Então é extremamente importante e mostra que os passos que o Estado está dando dentro do fortalecimento desse mecanismo estão indo na direção certa. 18 horas. Ouvimos então o secretário de Estado de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, e o Cadu acabou comentando aí sobre o evento da Carta Amazônia, com a participação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na COP27, falando também que o futuro presidente, o presidente eleito, pretende trazer, inclusive, a COP para 2025 para algum estado aqui da Amazônia. Bom, o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, ele não participou da reunião de hoje, desse evento de hoje, porque esse evento é restrito aos governadores, mas ele afirmou que o governo do estado do Amazonas pretende buscar parcerias com o presidente eleito Lula. Vamos ouvi-lo novamente. Com relação ao novo governo, a gente vai buscar as parcerias, apresentar os projetos que já estão sendo tocados pelo Estado e espera apoio do governo federal para a implementação das agendas e estratégias ambientais que têm sido feitas nos últimos 4 anos. Vale a pena destacar que 90% da legislação sobre o meio ambiente ela é executada pelos estados. Então, é muito importante que o governo federal busque entender quais são as estratégias que têm sido adotadas e, obviamente, a gente está prevendo buscar apoio na implementação dessas agendas. 18 horas. E falando ainda das ações do governo do Amazonas, só que agora para a saúde, Karime, Carlão e ouvintes, o governador Wilson Lima, do União Brasil, ele anunciou hoje que o estado, a partir de 2023, vai realizar transplante renal e implante cloquear no Hospital Delfina Aziz, em Manaus. Já o prefeito Davi Almeida, do Partido Avante, anunciou nas redes sociais dele a recuperação dos projetores de LED que foram furtados na semana passada da ponte da Avenida 7 de Setembro, entre o centro de Manaus e o bairro Cachoeirinha. Hoje à noite, a prefeitura, inclusive, vai fazer o primeiro teste da iluminação no local. Karime, Carlão. E Artemis, olha só, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, que é o Davi Reis, está perdendo o apoio dos vereadores para a mudança no regimento interno da casa, já que a norma atual não permite a reeleição. Ainda existe aí, Artemis, alguma chance de mudança? A proposta de mudança, inclusive, entrou em pauta hoje, é isso? Pois é, Carlão, tinha possibilidade de entrar, mas não entrou. E segundo o vereador Rodrigo Guedes, pode ser que
essa possibilidade, né, aconteça na próxima semana. Apesar de muitos vereadores já terem abandonado, o barco, ainda restam poucos dias, né, para o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Davi Reis, virar o jogo e tentar aí mudar o regimento interno da casa para conseguir a reeleição. O vereador Rodrigo Guedes já declarou que vai disputar a presidência da Câmara. Além dele, se comenta também que o vereador Caio André é um forte candidato, já que tem boa relação tanto com o prefeito quanto o governador do estado, né? Eu conversei com ele essa tarde, ele não acredita que essa manobra de Davi Reis prospere. Vamos saber por quê? Eu estou atento e vou estar denunciando qualquer tentativa de golpe, se é que eles vão levar isso a cabo de fato de tentar, né? Mas, em se tratando de política, tudo é possível, então é bom a gente estar atento, porque golpe ninguém vai permitir, eu não vou permitir, vou denunciar e cobro também que toda a sociedade denuncie. 18 horas. Nós ouvimos então, na verdade, o vereador Rodrigo Guedes. Vamos ouvir agora o vereador Caio André. Essa modificação da LOMAN que permite que ele possa se candidatar à eleição deve colocar na próxima semana, ou dia 21, mais tardar dia 22. Mas eu não acredito que isso vá prosperar, haja vista que já 22 vereadores já se colocaram contrários a essa modificação na lei orgânica para que ele possa concorrer à reeleição. 18 horas. Outro vereador cotado é o vereador Wallace Oliveira. Ele também é contrário, inclusive, à modificação do regimento. Vamos ouvi-lo também. Penso que a oxigenação do poder é importante, essa alternância traz benefícios e não é nada pessoal. Reconheço os ganhos que houveram na gestão do presidente Davi Reis, reconheço isso, mas entendo que a LOMAN tem que ser cumprida, ou seja, tem que ser feita uma nova eleição, uma nova mesa diretora e segue-se o rito natural dessa situação. 18 horas. Bom, além do vereador Rodrigo Guedes, do vereador Caio André e também do vereador Wallace Oliveira, os vereadores Jaildo Oliveira e Omar Alins também podem entrar na disputa. Karime Carlão. Artemísio, hoje o governador Amazonino Mendes reuniu amigos para comemorar aniversário. Teve festa e também manifestação nas redes sociais, né, Artemisa? Isso mesmo, Karime. Hoje, 16 de novembro, é o aniversário de um dos maiores governantes deste estado, o governador Amazonino Mendes. 83 anos, 4 mandatos de governador, 2 de prefeito e 1 de senador da República. Amazonino reuniu familiares e amigos durante o almoço na residência dele. Nas redes sociais, várias homenagens ao governador, entre elas a do deputado Serafim Correia. Bom, nós aqui do programa 18 Horas, né, desejamos ao governador Amazonino Mendes muitas felicidades. Inclusive, a marca dele está por todo o estado do Amazonas. Entre as obras, eu destaco a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. Karime Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, Artemisa. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h49, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, acontece até o dia 31 de dezembro a campanha Limpe o seu crédito e faça o seu nome brilhar. Olha que bacana. Promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, a expectativa, inclusive, é de que mais de 40 mil pessoas inadimplentes quitem os débitos, Karime. Muito bom, né, Carlão? Bom. E a campanha que começou no dia 3 de novembro vale tanto para consumidores como também para as empresas que desejam aderir à campanha para diminuir o número de devedores. O repórter Hector Silva explica os detalhes pra gente. Começou no dia 3 de novembro e segue até o dia 31 de dezembro a campanha Limpe o seu crédito e faça o seu nome brilhar. Segundo o presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag, a iniciativa oferece negociações de dívidas com descontos especiais. A campanha Limpe
limpe seu nome, faça seu crédito brilhar, está a todo vapor. Esperamos que agora em novembro tenhamos 700 empresas que vão aderir à campanha, em dezembro mais 500, em torno de 1.300 empresas vão aderir e você tem a oportunidade de negociar seu crédito. Exatamente, sair do SPC, sair da negatividade. Esperamos 18 mil pessoas saírem em novembro e pelo menos 22 mil saem em dezembro. Por quê? Vai ser pago o 13º do Estado, da Prefeitura, do comércio, da indústria. Com isso você tem a oportunidade de fazer seu pagamento. Então, venha, pague, negocie. Vai fazer uma grande diferença na sua vida, tendo o nome limpo. Ainda segundo Ralf Assayag, presidente da CDL Manaus, as pessoas podem procurar as lojas em que possuem débitos a serem quitados. Caso o estabelecimento não queira negociar, a CDL vai entrar em contato com a empresa para conseguir a adesão. Este ano, a campanha também acontece no interior do Amazonas. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a reconstrução das pontes sobre os rios Curuçá e Altaz Mirim, na BR-319, ainda não começou. As duas desabaram por falta de manutenção. Uma no fim de setembro e a outra no início do mês de outubro, Karine. Pois é, Carlão, foram muitas promessas, muitos projetos, mas o fato é que o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, ainda não tem previsão de quando vai entregar as pontes. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. No início da manhã do dia 28 de setembro, a ponte sobre o rio Curuçá, na BR-319, que liga o Amazonas a Rondônia, desabou, deixando 4 mortos e 14 feridos. 10 dias depois, no dia 8 de outubro, a ponte sobre o rio Altaz Mirim, que se tornou a principal via de acesso a Manaus, também desabou, horas após ser interditada pela Polícia Rodoviária Federal, deixando 3 municípios, Careiro da Várzea, Altazes e Careiro Castanho, praticamente isolados. Dessa vez não teve vítimas porque ninguém passava pela ponte no momento do desabamento devido ao horário, quase no fim da noite. As estruturas das 2 pontes estavam muito comprometidas por falta de manutenção e, de acordo com o documento publicado no dia 28 de dezembro do ano passado, no Diário Oficial da União, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, sabia dos riscos de desabamento. O certo é que quase 2 meses após o primeiro desabamento, as pontes ainda não foram reconstruídas e não há ainda previsão para o início das obras. Questionado pelo 18 horas, o DENIT informou por meio de nota que direciona esforços para a reconstrução das 2 pontes e que está em fase de contratação da empresa que executará as obras de reconstrução dessas travessias. Ainda conforme a nota do DENIT, a trafegabilidade na BR-319 no Amazonas, porém, já foi totalmente restabelecida e desde o dia 21 de outubro já é possível fazer a travessia tanto pelo rio Curuçá quanto pelo rio Altaz Mirim. Enquanto as pontes não saem, a travessia no rio Curuçá é feita por balsa de forma gratuita para os usuários. A operação do serviço está a cargo da ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Já no rio Altaz Mirim, com a seca desse ano, a travessia está sendo feita em parte por terra e em parte por meio de uma estrutura provisória de 30 metros de extensão montada pelo DENIT. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 53 minutos, você é o melhor mix do Brasil e nós vamos conferir agora o tempo e a temperatura, previsão do tempo para esta noite de quarta-feira. Com você, Karine Leão. Previsão do tempo. Previsão de temperaturas amenas, viu, Carlão? Segundo informações aqui do Clima Tempo, pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 25 graus e a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 67%. A umidade relativa do ar fica entre 51% e 90%. 18 horas. Esporte. Estamos contando os dias para o começo da Copa do Mundo no Catar. Faltam 4 dias, né? Vamos conversar agora sobre os detalhes desse Mundial com o repórter Hector Silva. Hector, boa noite, Hector. Mas nem tudo são flores, nem tudo é festa, porque a gente está sabendo que o mundo inteiro está esperando por manifestações contra algumas manifestações de homofobia, algumas situações trabalhistas lá no Catar. Bom, algumas seleções já anunciaram que vão se manifestar, não é mesmo,
Hector, conta pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 Horas da Rádio Mix. A Copa do Mundo começa neste domingo, dia 20, no Catar, com foco no que acontece dentro e fora do campo. Os 64 jogos devem ser disputados em meio a protestos de diversas seleções impulsionados por denúncias contra o país sede. Entre os temas dessas denúncias estão as condições trabalhistas, como você bem ressaltou, e também a homofobia. Cabe destacar que a homossexualidade é considerada crime no Catar, país sede do Mundial. Segundo a Sharia, lei em vigor em vários países com população predominantemente muçulmana, a prática homossexual para homens ou mulheres prevê penas como apedrejamento e até 7 anos de prisão. Com isso, Karime, o movimento One Love, criado este ano em apoio à diversidade, deve ter o apoio de jogadores aí que vão disputar a Copa do Mundo FIFA 2022. Ao todo, 7 seleções europeias se uniram com a ideia de estampar um coração com as cores do arco-íris nas braçadeiras dos capitães. Um dos líderes da campanha afirmou que usará braçadeira diferente, mesmo sem autorização da FIFA. Esse líder não falou, não se destacou quem é esse líder, mas, como nós bem falamos, são seleções europeias que se manifestaram. Mas também a seleção europeia que disse que também não vai utilizar. Foi o caso do goleiro Hugo Lloris, goleiro da França, que é o capitão da seleção francesa. Ele informou ainda nessa semana que não irá usar essa braçadeira por respeito à cultura local. E entre os apoios à comunidade LGBTQIA+, também tem os Estados Unidos. A seleção americana já disse que vai usar um logotipo com o tema de arco-íris nas instalações de treinamento e na sala de imprensa durante o Mundial do Catar. Carlão. Hector, e sobre a seleção brasileira? Tem novidade? Hoje teve treino, Hector? Teve sim, Carlão. O treinador Tite comandou nesta quarta-feira o terceiro treino da seleção brasileira no CT da Juventus em Turim, na Itália. Como bem informamos, ontem a seleção brasileira foi até a Itália, se reuniram lá no CT da Juventus, lá em Turim, e a preparação para a Copa está sendo feita lá. A novidade foi a presença de Marquinhos, zagueiro do PSG, mesmo clube do Neymar, que é capitão também nesse clube. Ocorreu apenas um jogo ali no gramado, nada que esboçasse uma escalação, e também teve uma coisa que chamou a atenção lá. Mais uma vez, Richarlison, o Pombo, foi o destaque com um grande voleio, um bonito voleio, que saiu um golaço e comemorou muito bem. Esperamos aí do nosso Pombo muitos gols pela seleção brasileira. E lembrando, caro, a você, que o Brasil deve desembarcar no Catar no sábado. A abertura do Mundial acontece no domingo, como bem falado, dia 20, mas o Brasil tem o seu primeiro desafio no dia 24, uma quinta-feira, contra a Sérvia. Seleção essa que já foi adversária do Brasil na Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Hector. Boa noite. Até amanhã com mais informações da Copa do Mundo. Carlão, e a Escola de Serviços Públicos Municipal divulgou hoje a classificação geral do processo seletivo para o programa Bolsa Universidade. E a repórter Nathalie Moraes traz as informações. Mais de 43 mil inscritos disputaram mais de 30 mil bolsas de estudos ofertadas para a população de baixa renda, entre vagas de ampla concorrência e as reservas para pessoas com deficiência e idosos. Foram classificados 18.113 candidatos e 5.411 não atenderam aos critérios do programa. Outros 19.580 ficaram em vagas de reserva. O programa é coordenado pela Escola de Serviço Público Municipal de Inclusão Socioeducacional. Júnior Nunes, subsecretário da ESP, explicou sobre a divulgação da fase classificatória. Hoje começa a etapa dos resultados, né? Hoje sai o resultado da primeira chamada, os primeiros classificados. Ainda teremos mais na frente a segunda chamada, possibilidade de recursos também e a entrega de documentação desses que vão hoje ser contemplados na primeira classificação. A entrega de documentação inicia dia 22 deste mês de novembro. Com benefícios integrais de 100% e parciais de 50% e 75%, o
Bolsa Universidade contempla pessoas que moram em Manaus e que possuem renda familiar de até um salário mínimo e meio, o que equivale hoje a R$ 1.818. As instituições de ensino superior que estão participando são as faculdades Boas Novas, Ciesa, Newton Lins, Faculdade Santa Teresa, Ubra, Uninorte. O reitor da Newton Lins, Vitângelo Plantamura, destacou a importância e a melhoria na qualidade de vida alcançadas com a educação através do programa. O programa Bolsa Universidade continua sendo um dos principais programas de inclusão que a cidade de Manaus possa ter, inclusive como modelo para o Brasil inteiro. Já faz anos e anos e anos que milhares de pessoas encontraram, através desse programa, mecanismo de profunda inserção social, de crescimento profissional, de melhoria de qualidade de vida. Os cursos de graduação serão para ingresso no primeiro semestre de 2023, com 74 cursos entre bacharelado, licenciatura e tecnológicos. Os resultados do processo seletivo para o programa Bolsa Universidade estão disponíveis no site portalesp.manaus.am.gov.br. Nathalie Moraes para os 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Na COP27 no Egito estão sendo lançados discursos de autoridades internacionais e nacionais sobre as mudanças climáticas. Dezenas de notícias nos últimos dias fazem parecer que algo muito importante pode acontecer para salvar a Amazônia da destruição. Promessas, projetos, propostas são lançados diariamente. Temos autoridades brasileiras acusadas de omissão no combate ao desmatamento criminoso fazendo discursos como se nada devessem. Nos últimos anos, os estados da Amazônia apareceram com números alarmantes de desmatamento. Várias de suas autoridades quase nada fizeram para coibir a destruição. E agora aparecem com discursos que contradizem suas ações e continuam defendendo a falsa ideia de que a preservação prejudica a população. Muito pelo contrário, só a preservação pode garantir, no futuro próximo, a riqueza e o bem-estar social na Amazônia. A destruição da floresta é mesmo só destruição, nada mais. 18 horas. 7-2, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.